Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios segue de olho na corrida ao Palácio do Campo das Princesas. Estamos entrevistando pré-candidatos ao cargo de governador de Pernambuco. Hoje recebemos Danilo Cabral, pré-candidato pelo PSB. Ele nasceu na cidade de Surubim, tem 55 anos, é advogado, servidor concursado do Tribunal de Contas do Estado. Na carreira política, foi eleito vereador do Recife, esteve na coordenação de campanha de Eduardo Campos ao governo do Estado em 2006, assumiu os cargos de secretário estadual de Educação, das cidades, de Planejamento. Por 3 vezes, Danilo Cabral foi eleito deputado federal. Em fevereiro deste ano, lançou a pré-candidatura ao governo de Pernambuco. A pré-candidata a vice é a atual vice-governadora de Pernambuco e presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos. Bom dia, pré-candidato. Bem-vindo ao Poder e Negócios. Olá, Meire. Uma alegria estar aqui mais uma vez com você. O senhor se surpreendeu ao ser indicado como pré-candidato do PSB ao governo de Pernambuco ou o senhor já vinha costurando essa possibilidade? Olha, Meire, na verdade eu tenho uma vida dedicada ao estado de Pernambuco, né? Como você muito bem colocou aí, eu tenho 35 anos de vida dedicado ao estado como servidor público. Eu ocupei diversas funções públicas, tanto no executivo como no legislativo. Então é natural que a gente almeje também responder também a um desafio desse tamanho. Então a gente tinha uma expectativa de que isso poderia chegar à nossa vida, mas de fato nesse momento o que a gente estava imaginando era um rito normal no primeiro momento, é que a gente teria a candidatura inclusive de Geraldo como candidato a governador. Depois Geraldo, por razões de natureza individual, não aceitou a missão. E aí nós fomos convocados pelo PSB e pela Frente Popular para cumprir esse desafio. Eu estou muito feliz, né? A gente tem essa trajetória de vida, como eu lhe disse, que eu acho que é um sentimento da população nesse momento. A gente está passando por um momento muito difícil no Brasil, em Pernambuco também, e eu acho que a gente consegue aliar a experiência administrativa com a experiência política, né, para que a gente possa dar, acho que um salto de qualidade. Pernambuco pode dar um grande salto de qualidade a partir do próximo ano. A gente está vivenciando aí um momento, eu acho, de reencontro do Brasil com os brasileiros. Esse ciclo que a gente está vivenciando hoje no país é um ciclo muito duro, muito difícil, esse conjunto de crises que nós passamos nos últimos anos, a pandemia, a crise social, a crise política, a própria crise econômica, né? A volta da inflação machucou muito o nosso povo. E eu acho que a gente tem uma oportunidade nesta eleição, eu digo, de devolver a esperança ao povo brasileiro. E como vai ser essa devolução da esperança? Porque o senhor acredita que pode ser o melhor caminho para o Estado? Olha, primeiro, do ponto de vista do Brasil, acho que já tem um caminho sendo apontado aí. O povo brasileiro cansou já do governo que está instalado. Acho que o presidente Bolsonaro, no nosso entendimento aí, é o pior presidente da história do Brasil, por tudo que nós estamos vivenciando, a forma como ele conduziu a própria pandemia, essa volta da inflação tem uma digital dele, o preço de tudo está subindo, alimento, remédio, energia, a vulnerabilidade social do nosso país, o Brasil voltou ao mapa da fome. Agora, voltando para cá, para a gestão estadual, né? Por que o senhor quer ser governador de Pernambuco? O que é que o senhor vai fazer diferente do seu partido que está há 16 anos na gestão? Nós vamos aprofundar o conjunto de mudanças que nós implantamos aqui em Pernambuco. Eu faço parte dessa história, né? Eu comecei a trabalhar neste conjunto político agora na gestão de Eduardo, né? Você acompanhou um pouco o nosso trabalho lá atrás, eu fui secretário de Educação do governo de Eduardo. A educação é um símbolo do conjunto de transformações que nós fizemos aqui em Pernambuco. Hoje a gente tem uma das melhores qualidades de ensino do Brasil e lá atrás, em 2006, a gente estava lá no fim da fila. E a gente implantou um conjunto de mudanças dentro da educação que, de fato, transformou a vida de muitos pernambucanos. Eu estou citando apenas a educação como um exemplo daquilo que a gente fez e de que é possível a gente fazer muito mais, sabendo que tem coisas que podem avançar ainda mais. A educação, inclusive, pode avançar mais. Então, eu tenho uma história aqui na nossa Frente Popular e esse acúmulo de experiência administrativa que nos permite a gente avançar ainda mais, fazer um reencontro de Pernambuco com o Brasil. Quando eu digo isso, é porque Pernambuco, nos últimos anos, a gente teve avanços, mas a gente teve no governo federal um tratamento que não foi de alinhamento com Pernambuco. Foi um tratamento muito de discriminação, preconceito, né? Até de ataque aos pernambucanos. E eu acho que a eleição do Lula vai trazer de volta aquele ambiente que a gente teve lá atrás, quando a gente teve Lula presidente e Eduardo governador.
foi o melhor momento que a gente teve aqui na história recente do nosso estado de Pernambuco. Nós queremos promover esse reencontro, Pernambuco voltar a se reencontrar com o Brasil. Isso vai criar um ambiente para que a gente possa fazer chegar aqui, como fizemos lá atrás, mais empregos. Esse é um grande desafio que nós temos hoje aqui. Avançar na educação, avançar na saúde, avançar na proteção social. A gente tem muitas pessoas que estão passando em situação de dificuldade, vulnerabilidade. Então, esse conjunto de ações, né, que a gente pretende estruturar e trazer junto com o alinhamento com o presidente Lula. Bom, o senhor agora está vinculando a sua imagem muito ao PT, ao presidente Lula, e inclusive o senhor demorou um pouco, o seu partido demorou um pouco a identificar ou divulgar quem seria vice na sua chapa. Por que houve essa demora? Não houve demora nenhuma. Na verdade, os prazos, inclusive, vão até agora, começo de agosto. Eu me refiro aos seus adversários, né, que saíram na frente com o anúncio mesmo dos nomes. O senhor acha que não teve problema nenhum, não ter demorado tanto? Não, porque a gente tem um conjunto consolidado, a Frente Popular de Pernambuco tem um conjunto de partidos que, para definir um processo como esse, como eu fui definido? O PSB apresentou meu nome, nosso nome foi submetido ao conjunto dos partidos, né, e a partir disso tem uma homologação desse nome. Então, primeiro teve o nosso nome, depois nós definimos a pré-candidata a senadora, a deputada Tereza Leitão, né, que é a representante do PT na nossa chapa, e a partir disso, consolidado a nossa base política, a gente chegou ao entendimento de que o melhor nome para representar também o conjunto dos partidos da Frente Popular na vice-governadoria era da atual vice-governadora Luciana Santos, né? Luciana tem uma trajetória de vida também dedicada a Pernambuco, foi deputada federal, prefeita de Olinda, presidente nacional do PSB, e eu acho que a nossa chapa, né, ela dá uma nitidez política do que de fato nós queremos representar. Né, o campo político que nós representamos, que é o time da Frente Popular e o time do presidente Lula. Então, Danilo, Tereza e Lula, Danilo, Tereza e Luciana, eu acho que tem a cara da Frente Popular e do presidente Lula aqui em Pernambuco. Bom, falando do presidente Lula e também do PT, lá atrás o senhor votou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? O seu partido e o Partido dos Trabalhadores estavam de lados opostos. Agora vocês estão no mesmo lado. A que se deve essa mudança, pré-candidato? Olha, isso foi um fato já superado. Já foi, inclusive, reconhecido pelo PSB, a direção nacional do partido, né, já reconheceu que houve um equívoco histórico na votação do partido lá atrás, quando do processo do impeachment. Então, isso é um fato superado. O que nós estamos agora nesse momento, e é isso que é o desafio de todos, é a gente olhar para o futuro e essa frente que nós constituímos, dessa aliança PT-PSB, tanto a nível nacional como a nível local, é justamente esse sentimento de que a gente tem que avançar, sobretudo nesse momento, em defesa da democracia, daquilo que de fato está em risco, porque nós temos uma democracia em risco por todos os ataques que a gente tem vivenciando em torno dela também, e é esse o caminho que nós estamos trilhando. Então, isso é um fato completamente já superado entre PT e PSB. Como deve ser a sua campanha aqui em Pernambuco, ao lado do presidente Lula, que está apoiando a sua pré-candidatura e também está viajando muito, né? Está divulgando muito. O senhor está sempre falando sobre o PT, associando a sua imagem a ele. Esta semana, por exemplo, né, já houve exemplos disso. Como é que o senhor se sente com esse apoio do Lula? Olha, muito orgulhoso, né? Você saber que aqui em Pernambuco nós representamos esse sentimento de transformação que o Brasil exige nesse momento. O presidente Lula, né, compôs essa frente ampla, ele que lidera esse processo, né, juntando todas as forças do campo democrático para que a gente possa fazer essa transformação no Brasil e aprofundar essas transformações aqui em Pernambuco. Então, para a gente é motivo de muito orgulho saber que a gente tem ao nosso lado a figura desse pernambucano, né, que representa hoje um sentimento de renovação da esperança, de fé no futuro e que foi o melhor presidente da história do Brasil. Então, a alegria estar junto com o Lula aqui, caminhando junto com ele. E como é que o senhor está lidando com o resultado das pesquisas que estão sendo divulgadas agora, recentemente? Né, o senhor aparece em 5º lugar em algumas pesquisas. Né, como é que o senhor está lidando com esses números? Primeiro, com muita tranquilidade. Eu conheço muito bem de eleição, eu tanto disputei eleições, como também coordenei campanha. Eu fui coordenador geral da campanha do Eduardo lá atrás, de 2006, e essa mesma pergunta faziam muito a Eduardo lá atrás, quando ele disputou a eleição. E ele começou uma campanha também com esse mesmo percentual nas pesquisas e, com o tempo, a oportunidade que a campanha dá, porque a campanha serve para isso, para que você possa se apresentar seu pensamento, sua história, seu time.
Eu acho que as coisas vão sendo esclarecidas. O eleitor ainda não entrou na eleição, a verdade é essa. 80% da população, a pesquisa aponta isso também, ainda não está falando de eleição. 80% está preocupado com o seu dia a dia, botar um prato de comida dentro de casa, pagar as contas. Então, quando começar a campanha, especialmente o guia eleitoral, que é quando a televisão dá essa oportunidade de todos se apresentarem, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos repetir aqui em Pernambuco a história de Eduardo. Paulo Câmara, quando disputou a eleição, também foi assim. Estava lá atrás também e ganhou a eleição as duas eleições de primeiro turno. João Campos aqui no Recife foi assim também. Então a história ela vai se renovar e eu tenho certeza que eu serei governador de Pernambuco. Bom, o senhor falou aí no governador Paulo Câmara, ainda falando sobre as pesquisas, ele aparece com um alto índice de rejeição. Isso incomoda o senhor nesse período da campanha? O senhor vai ter ao seu lado, no palanque, Paulo Câmara, Lula, e vai associar esses dois nomes para fortalecer esse índice que Paulo já vem apresentando aí nessas pesquisas? Olha, eu tenho muito orgulho do time que eu represento, né? O time da Frente Popular, que é o time que vem da história de Arraes, da história de Eduardo, da história de Paulo, né? Da história de Lula. É esse o time que nós representamos e é esse o time que nós vamos apresentar à população de Pernambuco. E o pensamento que nós representamos, inclusive o que nós fizemos aqui em Pernambuco. O governador Paulo Câmara foi um governador que cumpriu uma missão muito importante, governou o Estado no período mais difícil da história de Pernambuco, com esse conjunto de crises que a gente acabou de falar aqui, e está concluindo o seu segundo ciclo de mandato, fazendo um conjunto de entregas importantes, com o Estado equilibrado, tomou conta da vida dos pernambucanos na hora que era mais preciso, quando foi na pandemia, a população reconhecesse. Pernambuco foi o Estado que teve a segunda menor taxa de mortalidade por Covid no Brasil em 2021, ou seja, mostrando que ele focou naquele momento tomar conta das pessoas e agora está fazendo todo um programa de retomada do crescimento, deixando Pernambuco equilibrado. Eu acho que ele está deixando Pernambuco em condições de dar um salto de qualidade a partir do ano que vem, quando a gente estiver junto com Lula, a gente puder avançar ainda mais nas transformações que nós já implementamos aqui no Estado. O senhor está dizendo por aí que é a novidade dessa campanha, né? Inclusive, o senhor está percorrendo o Estado, fazendo alianças, conversando com as pessoas. Como é que o senhor vai se fazer mais conhecido? Olha, esse é um desafio, né? De todos os candidatos, eu fui o único que não disputou ainda uma eleição majoritária. Todos os 4 adversários que eu tenho já foram candidatos a prefeito do Recife, a prefeito de Petrolina, de Jaboatão dos Guararapes, Guararu, ou seja, eu tenho um desconhecimento, né, que as pessoas podem ver como fato negativo, mas na verdade é um fato positivo, porque nós vamos ter a oportunidade justamente de nos apresentar. É isso para que serve a campanha. Eu estou percorrendo, fazendo aquilo que eu sempre fiz, né? Quem conhece a minha forma de atuar sabe que eu sempre estive muito presente. Sou uma pessoa do interior, eu nasci no interior, sou da sua vizinha cidade sua de Itaquaritinga, eu sou ali do lado de Surubim, então eu conheço muita realidade de Pernambuco, eu conheço 184 municípios do estado de Pernambuco. Tem gente que conhece um pedaço do sertão, tem outro que conhece um pedaço do Agreste, outro pedaço da região metropolitana. Eu conheço Pernambuco por inteiro. Então, nós vamos apresentar esse pensamento que a gente fez e, sobretudo, falar para o futuro, né? Tem muitas coisas que precisam ser feitas aqui no estado de Pernambuco e nós queremos discutir as propostas que nós temos. E nós temos muitas coisas para discutir. São propostas que ficaram ainda do governo Paulo Câmara ou são novas propostas do governo Danilo Cabral, caso o senhor seja eleito? São transformações que precisam ser avançadas, que tiveram início não só do governo de Paulo, como do governo de Eduardo. Por exemplo, a pauta da educação, que é uma pauta que a gente tem muitos avanços aqui em Pernambuco, eu coordenei ela. A gente avançou na escola de tempo integral, hoje ela está presente em todas as cidades do estado de Pernambuco. Foi eu que comecei isso lá atrás. Mas a gente tem que avançar ainda mais. Então, por exemplo, a gente fez a retomada da educação profissional. Você tem escola técnica hoje em 60 cidades do estado de Pernambuco. Eu quero chegar a escolas técnicas presenciais a todas as cidades do estado de Pernambuco. Então, há um aprofundamento dessas transformações e tem propostas novas também que nós queremos apresentar, fruto do diálogo que a gente está apresentando. Por exemplo, eu quero implantar o Pacto pela Água. Você sabe, você é uma pessoa do interior, sabe que um desafio de Pernambuco hoje é a questão do abastecimento de água. A gente tem um conjunto de obras importantes que foram feitas, a transposição é a principal dela. O presidente Lula, inclusive, fala muito da transposição, porque ele fez 90% da transposição. Mas a gente também tem obras que foram feitas aqui no estado, os adutoras, integração do sistema. O desafio agora é a gente melhorar a chegada da água na casa das pessoas, reduzir o tempo de rodízio. O senhor pretende privatizar a Compesa? Não. Não, privatização da Compesa não está dentro do nosso... A Compesa é uma empresa pública e para cumprir a tarefa que eu estou querendo fazer dentro do Pacto pela Água, a gente tem que dar água
a utilidade pública e não o interesse a partir de lucro. É o mesmo debate que eu faço em relação à privatização da Chesf. O Rio São Francisco é um rio que pertence ao povo brasileiro. Aquela água deve servir ao povo brasileiro. Se você privatiza, o que vai orientar o uso da água é o interesse do lucro e não o interesse público. Então, voltando à questão da água, para que eu possa fazer o que eu estou chamando do pacto pela água, eu preciso que a Compesa seja uma empresa pública, para que o interesse público prevaleça nas suas decisões. O que é que eu quero? Reduzir o tempo de rodízio da água, melhorar a qualidade da água e reduzir a perda do sistema entre o armazenamento e a chegada na casa das pessoas. Quem vai tomar conta disso serei eu pessoalmente. E por que o PSB não já fez isso, pré-candidato? O PSB fez um conjunto de investimentos, só em abastecimento de água são 12 bilhões de reais. Nesse momento, o que está sendo feito obras estruturantes para que a gente possa armazenar mais água e integrar as bacias. E isso está sendo feito. Você tem a adutora do Agreste, você tem a adutora do Pajeú, você tem a adutora do Alto do Capibaribe. Então, as águas estão chegando mais nas cidades. O que a gente precisa agora é monitorar para que ela chegue mais rapidamente à casa das pessoas. É isso que eu vou fazer. Então, esse é um compromisso. Outro compromisso que eu acho que é muito importante nessa tese Dentro dessa proposta de pacto pela água, eu gostaria também que o senhor falasse sobre a questão da habitação, que a gente não pode esquecer a tragédia que a gente passou agora, recentemente, que tem a ver com chuvas, né, com alagamentos, muita gente que ficou desolada, né? Foram mais de 130 mortes aqui em Pernambuco, porque pessoas moravam em área de risco, não tinham para onde ir e também fala-se em tragédia, mas um plano de habitação para tirar as pessoas desse risco, né? E também aproveitar melhor a água da chuva, através de planejamento, através de pesquisa. Qual é o seu foco nessa política? Tem duas questões aí. Você tem que melhorar a qualidade de habitação e fazer chegar mais habitação. Porque o desafio da habitação é esse. É da habitabilidade, ou seja, você tem muita gente que está morando em alguma casa, mas que ainda não tem uma condição adequada de habitação, porque isso envolve outras questões, envolve saneamento, envolve infraestrutura urbana, envolve calçamento, envolve proteção das encostas. E tem gente que não tem casa ou está morando em algum lugar que significa algum risco. Então, para isso, você tem que ter uma integração das políticas. Ninguém individualmente, nenhum ente vai conseguir resolver isso isoladamente. Então, você tem que ter um trabalho integrado com as cidades, do município, do Estado e da União. Né? Qual é a nossa expectativa, Meire, em torno desse assunto? É que a gente volte a ter, inclusive, uma política de financiamento da habitação. Vou te dar um dado, que é um dado muito importante. Em 2014, o governo federal executava no Minha Casa Minha Vida, que é a principal política de habitação que a gente tem no Brasil. Foi 11 bilhões de reais investidos em habitação no Brasil. Este ano, se for feito tudo o que está sendo previsto, nós vamos ter apenas 100 milhões de reais investidos em habitação em todo o país. O que eu quero dizer com isso? É 1% do que foi executado lá atrás de 2000. Houve um desmonte completo da política de financiamento da habitação. Infelizmente, esta é a realidade. Então, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de voltar a ter esse alinhamento, de poder ter uma política de habitação que responda a essas duas questões. Na questão da habitabilidade, nós temos investimentos importantes sendo feitos aqui, inclusive na região metropolitana do Recife. Na prática, que obras poderão ser feitas dentro desse plano de habitação? Olha, já está sendo feito, por exemplo, a política de saneamento. A região metropolitana do Recife está toda sendo saneada através de uma PPP feita pela Compesa. A Compesa está realizando essa PPP. Além disso, tem trabalho de prevenção, de encostas, que isso não é uma coisa do Recife, isso é uma questão metropolitana. O que ocorreu agora recentemente, você observa que foi Recife, foi Jaboatão, nós tivemos problema em Camaragibe, em Olinda, ou seja, esse debate, ele não pode ser um debate politizado. Eu digo isso para que a gente faça essa coisa com muita responsabilidade. Nós temos que juntar esses esforços, ter um diagnóstico preciso, nós precisamos retirar essas famílias que estão em área de risco, sim. Essa é uma primeira iniciativa, é financiar, sim, um mapa exato de quem está em área de risco e tirar essas famílias de área de risco. Esse é o primeiro movimento para evitar novas tragédias como essa. Hoje também, uma questão importante que também tem a ver com essas pessoas que moram em áreas de risco, que não têm para onde ir, que mal têm comida para botar na mesa, é a questão do emprego. Né? A pessoa precisa estar trabalhando para poder ganhar o seu sustento. E a gente sabe que o desemprego no Brasil está lá em cima e Pernambuco é um dos líderes, infelizmente, dentro dessa situação. Como é que o senhor pretende reverter esse quadro e dar mais oportunidades de trabalho para os pernambucanos? Olha, nós precisamos retomar o ambiente de investimento no nosso Estado. Na verdade, o Brasil precisa fazer isso. Né? A economia brasileira quebrou. Né? Desde 2015 para cá, o país vem afundando, digamos assim.
nós precisamos reanimar as pessoas a investirem no Brasil e também em Pernambuco. Para isso, a gente precisa dar confiança a esses investidores. Aqui em Pernambuco, nós precisamos ter dois esforços. Um é do próprio poder público, é fazer um conjunto de investimentos que gerem empregos diretamente pela ação do Estado. Agora mesmo, a gente está fazendo um plano retomada. O governador está investindo quase 5 bilhões de reais. É o maior investimento em um ano da história de Pernambuco. Nem Eduardo conseguiu fazer esse padrão de investimento que a gente está fazendo agora. Há uma expectativa, só com esse plano de retomada, de 130 mil empregos serem gerados de forma direta. E o que vai ser feito desse investimento também vai atrair novos investimentos. Então, a gente tem investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento de abastecimento de água. Ou seja, você vai dando condições, inclusive, para atrair também novos investimentos de empresas, como a gente vem fazendo. E esse realinhamento de Pernambuco com o Brasil, ele precisa também gerar oportunidade. Vou só lembrar o que aconteceu com Eduardo e Lula. Como foi que a Jeep chegou aqui? Chegou fruto desse alinhamento. A maior fábrica de automóveis do mundo veio bater em Pernambuco, porque você tinha Pernambuco e o Brasil caminhando juntos ali. Eu acho que a gente vai ter também mais essa oportunidade de trazer novos investimentos aqui para o nosso estado, reativar ainda mais aquilo que está presente em Suape, levar o desenvolvimento para o interior. Isso é muito importante. Essa coisa, por exemplo, fazer a BR-232, né, que é uma questão que eu estou colocando para o debate. Ela foi feita até Caruaru, até São Caetano. A gente viu quanto essas cidades do interior se desenvolveram, Caruaru, Bezerros, Gravatá. Nós queremos fazer agora essa duplicação até Serra Talhada, né? Porque Serra hoje, inclusive, é a segunda cidade mais importante do sertão, né? Tem um polo educacional, polo de serviço. Essa espinha dorsal que representa a 232, ela é fundamental para que a gente possa levar o desenvolvimento também para o interior. E de onde vêm os recursos? Os recursos vêm do próprio governo do estado, em parceria com o governo federal. Eu já fiz a conta, eu não faço proposta sem estudar elas. Essa conta custa algo em torno de 3 bilhões de reais para você levar de São Caetano até Serra Talhada e fazer uma terceira faixa, inclusive até Salgueiro. Então, a cada 10 quilômetros de duplicação, a cada 1 quilômetro de duplicação, você tem 10 milhões. Então, é em torno de 300 bilhões de reais. O que é que nós vamos propor? É uma BR. Nós vamos propor que a cada real que o governo federal colocar, nós colocaremos R$1. É possível? É. Só nesse momento, Pernambuco está investindo 2 bilhões de reais em estradas. E aí já está recuperando, basicamente, e fazendo aquelas estradas, de várias regiões. Nós vamos pegar agora esse dinheiro e investir na duplicação da 232 em parceria com o governo do presidente Lula. Bom, caso o senhor seja eleito, o senhor vai pegar um estado, né, que atravessa grandes desafios, né? A crise aí na geração de emprego, pelo que o senhor falou também, a gente está acompanhando a inflação que está acabando com a possibilidade de muita gente botar um prato de comida decente na mesa, né? Inclusive, a gente está convivendo agora com a queda na arrecadação, tem a questão do ICMS, a redução do ICMS aqui no estado, né, com impacto, por exemplo, em políticas como saúde, educação, segurança. O senhor está fazendo essa conta também? Também estamos fazendo essa conta. Inclusive, você colocou uma questão muito importante, que é essa coisa da proteção social, né? A gente tem hoje, inclusive, tem que ter um senso de urgência em torno dessa pauta. Essa vulnerabilidade que está o Brasil, claro que tem Pernambuco nesse meio também. Eu lá em Brasília, eu fui presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social e neste momento nós precisamos garantir uma proteção social mais a essas pessoas. O governo do estado implantou o 13º do Bolsa Família e nós queremos incrementar essa proteção social, para que a gente possa garantir que as pessoas tenham pelo menos condição de fazer as 3 refeições por dia, porque isso hoje é um desafio para essas famílias. E nós estamos fazendo conta assim, eu sou auditor do Tribunal de Contas do Estado, a minha formação do Serviço Público, eu fiz um concurso e eu entendo disso. A experiência que eu tive me dá essa condição, porque eu tive a oportunidade de ter sido secretário de Educação das cidades e de planejamento, ou seja, eu conheço a máquina do Estado. Eu acho que é muito importante isso nesse momento. Eu acho que a gente tem que ter gente que tenha condições não só de falar, mas sobretudo de fazer, né? E eu aprendi a fazer. Eu aprendi a fazer escutando, a dialogando, a estudando. E é isso que nós vamos procurar fazer novamente a partir de 23. Pré-candidato Danilo Cabral, a gente vai fazer um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta a falar sobre o plano de governo do PSB, caso Danilo Cabral seja eleito como governador de Pernambuco. A gente volta rapidinho, até já. Hoje, 6 da tarde. Incrível! A
gente aqui ficou em choque. Se você cantou hoje aqui é porque você merece. Canta Comigo, Tim. E dia 3, a série Reis está de volta. Resumo da primeira e segunda temporada. E no dia 10, estreia a terceira temporada da superprodução da Record TV. O maior feirão de construção chegou na Ferreira Costa. Tem tudo para você construir ou reformar. Preço baixo e estoque para levar na hora. Em até 10 vezes sem juros. Cerâmica tipo A 54 por 54 Ariel, só R$ 29,90. Eletroduto corrugado de 3/4 Tramontina, apenas R$ 79,90. Ducha Lorenschauer Lorenzetti, só R$ 89,90. Bacia com caixa acoplada Mari, apenas R$ 289,00. Na loja ou no site. Acesse ferreiracosta.com. Eu não te amo! Miguel, não Tá te gritando amo! por quê? Hã? Pra se convencer disso? É pra isso? Amanhã, 15 para as 10 da noite. Ao invés de assumir que você me ama, você fica aí, fingindo, querendo fugir o tempo inteiro. Você se acha mesmo, né? Como é que você tem tanta certeza de que eu te amo? Você sabe que se você ficar na minha casa, você não vai segurar o sentimento que tem por mim. Amor sem igual. E dia 3, a série Reis está de volta. Resumo da primeira e segunda temporada. E no dia 10, estreia a terceira temporada da superprodução da Record TV. Pede pai, pede Casa Pio. Pede o melhor da moda, sempre com o melhor prazo. 60, 90, 120 e 150. Sem entrada e sem juros. Pede pai, pede Casa Pio. Sempre Casa Pio. Hoje é na Record TV. Eu tentei jogar basquete uma vez, mas eu era um horror. Eu era um pereba em todo esporte que eu tentava. Beisebol, futebol. O Mané aqui tentou até boliche. 11 da manhã, todo mundo odeia o Cris. Em seguida, Homem-Aranha, pra onde foi o Homem-Aranha? 1h15 da tarde, Homem-Aranha 2. Na sequência, Eu perdi o controle do Vai Dar Namoro. e no Dança Gatinho, É dia de Gretchen. 15 para as 4, hora do faro, logo após. A gente aqui ficou em choque. Pô, aí acabou, né? Acabou. 6 horas, canta comigo, Tim. O caso do cirurgião plástico que manteve uma mulher em cárcere privado no hospital por quase 2 meses. As acusações de erro médico e as novas denúncias que surgiram contra ele depois que essa história veio à tona. 15 para as 8 da noite, Domingo Espetacular. Casos que chocaram o país. Entrevistas exclusivas. Reportagens especiais. Logo após o Domingo Espetacular, Câmera Record. Na Record TV, o seu domingo é muito mais completo. Estamos de volta com o Poder e Negócios, que hoje está recebendo o pré-candidato ao governo do estado, Danilo Cabral, do PSB. A nossa conversa segue pelo plano de governo. O senhor fala sobre máquinas, sobre custos e que tem tudo na ponta do lápis. Vamos para a ponta do lápis em relação à saúde, que está no centro de uma discussão em relação à estrutura das unidades estaduais aqui em Pernambuco. Falando do Hospital da Restauração, né, que vem estando na Berlinda durante um tempo bom, que já anunciou obras, né, que as pessoas ficam de olho no que vai acontecer com o Hospital da Restauração. Qual é a sua proposta? Caso o senhor seja eleito, como vai ficar a saúde em Pernambuco? Vamos começar falando do Hospital da Restauração? Vamos começar falando da restauração. E aí eu preciso contar uma história sobre a restauração. Lá atrás, em 2006, quando Eduardo disputou a eleição, a restauração já era um assunto presente no debate. E aí Eduardo se comprometeu a fazer 3 hospitais para desafogar a restauração, você deve lembrar disso. E construiu, os 3 hospitais foram construídos. Metropolitana Sul, na entrada do BR-232 e na Metropolitana Norte. De lá para cá, nós construímos mais 5 novos hospitais. Ou seja, além dos 3 que foram prometidos, Pernambuco entregou a cada 2 anos, nos 16 anos de Eduardo e Paulo, um novo hospital.
mostrando que foi feito muito mais do que de fato havia sido feito em compromisso. Além dos hospitais, foram construídas 11 UPAs especializadas em todo o estado de Pernambuco. Ou seja, nós investimos muito em educação. Só para te dar um dado... Em saúde. Em saúde, desculpe. É porque eu fui secretário de Educação, fica a coisa da educação na cabeça. Mas só para dar um dado de investimento objetivo, Pernambuco, há 11 anos, é o estado que mais investe em saúde no Nordeste. Nós temos a segunda maior rede hospitalar própria de todo o Brasil. Todo o Brasil. Então, repare que foram feitas muitas coisas. Tá bom? Não tá bom. Nós precisamos avançar. E em nome disso que a gente está aqui. Né? Mais uma vez, a gente viu, né, que a restauração precisa passar também por outro processo de, enfim, eu diria, de desafogo, manutenção. Os profissionais nesse momento, que trabalham muito lá. E aqui a gente quer também valorizar os profissionais, né, que são guerreiros, que trabalham lá dentro, né? Não, total. Mais uma vez, foi o SUS, agora nesse momento da pandemia, e os profissionais que preservaram vidas, né? Eu sou um defensor intransigente do Sistema Único de Saúde. Mas em nome das condições de trabalho para esses profissionais? Condições de trabalho. Nesse momento, a restauração está passando por uma intervenção, tem um investimento lá de 26 milhões de reais que está sendo feito para melhorar toda a infraestrutura, e a gente precisa desafogar novamente a restauração. O estado de Pernambuco já vai agora, neste ano ainda, habilitar aquele hospital Alfa, né, que foi adaptado para poder fazer o atendimento à Covid. Nós tivemos a maior rede de atendimento do Covid do Brasil. Foram 1.800 leitos de UTI que nós tivemos aqui, que preservou a vida dos pernambucanos. Então, a gente vai ter o Alfa já como um hospital que vai ajudar a desafogar a restauração. E eu estou me comprometendo, aí já faz parte daquilo que é para frente, da gente fazer um novo hospital de trauma. Eu acho que é isso que é importante. A restauração, parte expressiva daquela demanda da restauração é justamente a questão de trauma, que demanda um atendimento que não é de curto prazo. E essa promessa que o senhor está fazendo dessa construção, vai ser onde? Nós vamos discutir isso, até para ver se a gente faz aqui ou se desafoga para o interior. Esse debate nós vamos fazer, inclusive, porque tem muitas das demandas que vêm do interior para cá. Então, para que a gente também possa chegar a essas oportunidades no interior, nós vamos discutir isso do ponto de vista técnico, qual será a melhor localidade. Agora, além disso, o que é que eu acho que eu também quero avançar, Meire? Porque hoje o desafio da saúde tem duas questões, é consulta e exame. São duas coisas que congestionam. Você faz pesquisa, é onde as pessoas mais reclamam. E a gente tem um legado feito da pandemia que a gente precisa avançar, que é a telemedicina. Tem muitas oportunidades que foi implantada agora, inclusive durante a pandemia, que mostra que os exames e as consultas de baixa complexidade, você pode tentar fazer isso, o mundo já pratica isso é um legado para fazer, para a gente descongestionar também as unidades hospitalares com aqueles pequenos atendimentos que podem ser feitos através dessa modalidade. Nós vamos investir também nessa alternativa. E qual é a sua proposta para a segurança pública? Segurança, nós vamos perseverar naquilo que é o melhor programa de segurança já concebido nesse país, reconhecido inclusive por entidades internacionais, que é o Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida, ele integra a parte da prevenção, a parte da repressão e a parte da ressocialização. O que é que precisa ser aperfeiçoado no Pacto pela Vida? E o que vai ser aperfeiçoado na sua gestão, caso o senhor seja eleito? Você precisa sempre estar aperfeiçoando. Todo pacto, você parte desse pressuposto. Eu fui secretário de Planejamento e coordenei o Pacto pela Educação. Então, eu conheço o meio e conheço o fim. O pacto, você faz um planejamento, você faz a execução dele, você faz a avaliação dele e corrige. Isso é um processo permanente, inclusive daquilo que está dando certo. Por exemplo, eu acabei de falar da educação. A educação deu certo. Eu coordenei o Pacto pela Educação. Agora a gente está falando agora em avançar na educação profissional. Então, a educação, por exemplo, é um eixo central do Pacto pela Vida. Essa semana saiu uma pesquisa do INSPER, não sei se você viu, que nas escolas integrais reduz 50% a violência. Ou seja, é a principal política de prevenção. Nós precisamos estruturar também as outras políticas. Onde tiver um acerto a ser feito, uma correção a ser feita, nós vamos fazer. Então, precisa de mais gente, precisa de mais delegacias. Por exemplo, delegacia das mulheres. Esse é um ponto central. As mulheres ainda estão sendo vitimadas simplesmente pela condição de ser mulher. Então, a gente avançou em delegacias. A gente vai ter agora 11 delegacias da mulher espalhadas pelo estado de Pernambuco. Vamos fazer mais delegacias da mulher. A gente precisa reforçar o efetivo, né, policial, das 4 corporações, civil, militar, bombeiro e científica. A gente passou um tempo agora, durante a pandemia, que sequer podia contratar pessoas, porque a lei não permitia, inclusive, né, porque havia uma baixa na vinculação entre a receita e a despesa de pessoal. Agora você vai estar numa condição melhor. Ou seja, é um processo permanente, você está sempre botando a lupa ali. O que a gente tem que fazer é continuar a perseverar nesse caminho. A gente encontrou um caminho estruturante e ele precisa estar permanentemente sendo monitorado e corrigido. O que estiver dando certo, nós vamos avançar. O que estiver dando errado, nós vamos corrigir. O que é que poderia estar dando errado no PSB que o senhor vai corrigir? O que poderia estar dando errado no PSB? Eu diria que tem avanços que nós precisamos fazer.
por exemplo, eu acho que nesse momento nós precisamos reconectar a relação do Estado, tanto com a sociedade, como com as cidades, como com os movimentos sociais. Eu acho que a pandemia, de alguma forma, nos distanciou. Eu acho que a gente precisa reconectar o diálogo, inclusive. Eu aprendi a fazer muito isso, eu fiz isso durante toda a minha vida, né? Aprendi isso com o Eduardo, aprendi com a Raiz, sou uma pessoa do interior. Eu acho que a gente tem que estar mais presente. E aí não foi uma falha, foi as circunstâncias que levaram a gente, de alguma forma, a ter um distanciamento maior. A próprio isolamento decorrente da pandemia levou a isso. Então, o momento agora é da gente reconectar. Eu quero fazer um governo que tenha a marca da radicalidade democrática. Eu quero conversar, escutar, ouvir todos os pernambucanos. Eu acho que isso é uma questão central. Eu aprendi a fazer governo assim. E essa tem sido a sua rotina, né? O senhor tem costurado aí algumas alianças, a gente tem acompanhado, o senhor tem conversado muito com o povo. Me conte um pouquinho da sua rotina hoje como pré-candidato. Meire, veja, na condição de pré-candidato, na verdade é assim, a minha rotina na política sempre foi um pouco parecida com essa que eu estou vivenciando hoje, né? Eu sempre fui uma pessoa muito presente na vida das cidades, na vida das pessoas. Eu costumo, inclusive, fazer relações de amizade na própria política. Quando eu não estou em Brasília como deputado federal, as pessoas são acostumadas a me ver andando pelo interior, dentro de um carro. Eu moro dentro de um carro, saio na quinta-feira, chego no sábado. Então, claro que uma campanha como essa, ela exige mais ainda, não são mais 20, 30 municípios que você tem uma relação. Você tem que estar presente em todo o estado de Pernambuco. Então, nós estamos procurando, nesse momento, andar Pernambuco. E eu gosto de fazer isso, tá? Eu estou muito apaixonado por esse desafio. Eu cito muito Dom Helder, né? Dom Helder dizia que quanto maior o desafio, mais apaixonante ele é. Eu já gostava muito da política e estou apaixonado por esse desafio de fazer um reencontro de Pernambuco com o Brasil. Bom, e que experiência o senhor traz dos cargos que o senhor já ocupou para tentar levar Pernambuco adiante, baseado no que o senhor tem pegado aí do PSB, né? De Eduardo Campos, de Paulo Câmara. Como vai ser a marca de Danilo Cabral caso o senhor seja eleito? Olha, eu quero um Estado mais cidadão. Né? Quando eu digo mais cidadão, principalmente educação, saúde e proteção social. Isso é uma marca que eu quero avançar. Eu quero um Estado que gere mais oportunidades de emprego às pessoas. Eu quero um Estado mais inovador, trazer mais essa coisa digital para o próprio governo, aproximar mais o cidadão do Estado, e quero um Estado democrático. Muito obrigada pela entrevista aqui no Poder e Negócios. Pré-candidato Danilo Cabral, um bom dia para o senhor. Obrigado, Meira. Alegria estar aqui contigo. E a gente volta no próximo domingo às 10 da manhã. Até lá!